Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto, e o título da lição de hoje é Os Planos de Nosso Pai para Nós. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, você acredita que Deus tem planos para você, que Deus tem sonhos para você? Bom, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco antes de começarmos o nosso estudo? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para com cada um de nós, pelo Teu cuidado e obrigado pelos Teus planos, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor tem planos para nós. Gostaríamos de confiar nisso. Planos bons o Senhor tem, Pai, e nós gostaríamos de confiar no Senhor, confiar na Tua condução na nossa vida. Suplicamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender os Teus planos também, e a concretizar esses planos, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê conhecimento, mas sobretudo, Senhor, que o Senhor concretize o plano da salvação nas nossas vidas, o plano que trata da nossa salvação, da nossa redenção. Foi por esse plano que Cristo morreu por cada um de nós. Senhor, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo. Suplicamos o perdão dos nossos pecados e que possamos reconhecer a nossa dependência de Ti a cada dia, a cada instante. Fica conosco aqui, fica conosco no nosso dia. Nos ensina através do Teu Espírito Santo. Nós suplicamos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, nós vamos começar aqui a lição da Escola Sabatina com uma colocação e algumas reflexões. Todos buscamos esperança. Essa é a colocação. Você busca esperança, meu querido irmão, minha querida irmã? Mas aonde ela está? Para alguns, ela está no sorriso de um amigo. Para outros, na segurança financeira ou em um casamento estável. Onde você procura esperança e coragem? E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, será que você está procurando esperança e coragem nessas coisas que a lição mencionou aqui? No sorriso de um amigo, no conforto de um familiar, ou na segurança financeira, ou ainda em um relacionamento amoroso? Aonde que você tem buscado, meu querido irmão, minha querida irmã, esperança e coragem? A lição diz o seguinte: o profeta Jeremias escreveu para pessoas que tinham perdido a esperança. Bom, agora a lição traz um trecho aqui do Salmo 137. A lição traz somente o verso 1, mas eu gostaria de ler com vocês do 1 até o 3, para que vocês entendam a realidade das pessoas para quem Jeremias escreveu. Salmos capítulo 137, a partir do verso 1. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Vejam só a situação das pessoas que estavam cativas lá em Babilônia. Não obstante, eles terem sido levados cativos, Jerusalém ter sido destruída, as pessoas ainda estavam como? Caçoando talvez ali deles, pedindo que eles cantassem canções de Sião. Os opressores deles, aqueles que acabaram com os sonhos, com os planos deles, estavam pedindo que eles cantassem, que eles fossem alegres. Eu imaginei que isso seria algum tipo de deboche, não é? Então, que situação que eles estavam vivendo? Bom, a lição diz assim: embora o povo estivesse de coração partido, Jeremias apresentou motivos pelos quais eles não deviam perder as esperanças. E aí a lição traz uma pergunta aqui: que razões para a esperança encontramos em Jeremias capítulo 29, do verso 1 até o 10? Vamos ler então Jeremias capítulo 29, do verso 1 até o 10.
São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. Então, vejam só, tinha muita gente que já tinha saído, não é, de Jerusalém. Verso 3. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizaram eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, as palavras que Deus deu. Você consegue encontrar esperança nessas palavras? Vejam só o que a lição vai dizer. Nessa passagem, há 3 fontes importantes de esperança que vale a pena destacar. Primeiro, Deus disse a seu povo que não devia perder a esperança, pois sua situação não resultou do acaso nem de um mal imprevisível. Deus disse: Eu deportei os exilados de Jerusalém para a Babilônia. Jeremias capítulo 29, verso 4. Embora o mal parecia cercá-los, Deus nunca deixou de proteger Judá. Em segundo lugar, Deus disse a seu povo que não devia perder a esperança, porque ele podia atuar mesmo em meio às dificuldades presentes. Procurem a paz na cidade para onde os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Jeremias capítulo 29, verso 7. Terceiro, Deus disse ao povo que não devia perder a esperança, pois ele poria fim ao exílio no tempo determinado. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Jeremias capítulo 29, verso 10. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Deus começa dizendo que ele deportou o povo para lá e que ele traria o povo de volta. E que enquanto o povo estivesse lá, que eles vivessem ali a vida deles e que eles orassem por aquela cidade. Deus também tinha um propósito para que eles estivessem ali. E se vocês estudarem o livro de Daniel, vocês vão ver quais foram esses propósitos. Daniel foi um dos que foram levados cativos. Vejam depois a história de Daniel e vejam como Deus usou esse homem para falar a respeito dele na Babilônia, para falar de Deus, né? Bom, e a lição vai continuar dizendo o seguinte: depois de explicar como esteve no comando do passado deles
estava no comando naquele momento e estaria no comando do seu futuro, o Senhor então demonstrou seu terno cuidado por seu povo. Leia Jeremias capítulo 29, do verso 11 ao 14, dizendo seu nome, como se Deus estivesse fazendo as promessas a você pessoalmente. Aplique-as a si mesmo em suas lutas. Então aqui Jeremias capítulo 29, do verso 11 até o 14, foi um conforto que Deus deu para o povo lá naquela época. Mas isso se aplica a nós, meu querido irmão, minha querida irmã. Então, quando nós estivermos lendo, leia aí na sua Bíblia como se estivesse sendo feito para você, sendo falado para você. Veja só, Jeremias capítulo 29, do verso 11 em diante. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Você consegue ver aqui esperança, meu querido irmão, minha querida irmã? Consegue ver aqui que Deus estava cuidando deles, que Deus estava confortando eles e que Deus estava mostrando que estava no controle da situação? Aplique isso para a sua vida, que eu possa aplicar isso para a minha vida e que nós confiemos em Deus. Um grande abraço e agora vamos para os textos do Espírito de Profecia.